as notícias de hoje para você planejar o seu amanhã. E aqui vamos com um resumo de notícias. Em homenagem à nossa matéria principal, Beleza, o que é, segundo Theodor Adorno, mostraremos os fatos mais importantes do século XX. E para contextualizar essa matéria especial de hoje, mostraremos conteúdos cedidos exclusivamente pelo IBGE ao jornal Ontem. Veremos também comentários e opiniões do famoso filósofo que supera as leis da vida, com 160 anos, Friedrich Nietzsche. O século XX foi marcado por grandes transformações sociais, culturais, econômicas e políticas, e também pelo grande avanço da tecnologia. O automóvel se torna o meio de transporte mais importante. Com a invenção das máquinas voadoras e do motor a jato, o mundo se torna menor. A disponibilidade em massa dos meios de comunicação se torna instantânea. No meio da política, há o crescimento do fascismo e do nazismo na Europa. A Guerra Fria começa e muitas outras guerras se aproximam do Ocidente. Com o fim do comunismo, a União Soviética se fragmenta, deixando os Estados Unidos como a superpotência mundial. Entre 1918 e 1919, a gripe espanhola mata 25 milhões de pessoas. A AIDS continua sem cura e seus tratamentos continuam caros. Mas com a invenção dos antibióticos, o número de pessoas que morrem por doenças diminui consideravelmente. No âmbito da cultura e do entretenimento, Paris se torna a capital artística do mundo. Através de músicas e filmes, a cultura americana se espalha. Rock and roll e jazz se tornam a música popular da América do Norte, e os Beatles se tornam um grande sucesso daquele tempo. Muitos movimentos artísticos explodem, como expressionismo, realismo e cubismo. Quantos movimentos, quantas transformações tivemos nesse século, né, Marcos? Vanessa, é com você. Vamos agora diretamente ao Estúdio Delta com o tempo. Estamos aqui agora com o tempo, e a parte que nos interessa começa na região da Europa, no século XIX, na época que o famoso filósofo Theodor Adorno nasceu, em 1870. Durante a sua vida, publicou vários livros, dentre eles A Ideia da História Natural, publicado em 1932. Mas, em 1941, ele morreu. Entretanto, após sua morte, um de seus livros foram publicados, o Dialética Negativa, em 1966, e a Teoria Estética, em 1968. Indo para a Alemanha, temos o filósofo Nietzsche, que nasceu em 1844. Também escreveu alguns livros, cabendo citar os publicados. Assim Falou Zaratustra, em 1884, Crepúsculo dos Ídolos, em 1888, e O Anticristo, terminado em 1888, porém publicado somente após a sua morte, que ocorreu em 1900. Obrigado, Ana. Voltamos para o Estúdio Alfa. E você verá ainda hoje a nossa matéria principal, Verbo, o que é, com Theodor Adorno, e comentários e opiniões com o nosso filósofo de 160 anos, Friedrich Nietzsche. Edward Mãos de Tesoura. Ele tem um jeitão diferente e conquista todo mundo com um talento muito especial. Isso não é excitante. Só que ele também vai arranjar muita encrenca e despertar muitas paixões. Me abraça. Edward Mãos de Tesoura, com Johnny Depp e Winona Ryder, nesta sexta, na Sessão da Tarde. E agora, com conteúdo inédito, mostraremos o que Adorno pensa a respeito do belo. Desde que surgiu, a indústria cultural constrói um conceito de corpo belo marcado pela razão da mercadoria, e como se este pudesse possibilitar experiências crítico-formativas ao sujeito, contradizendo a lógica da indústria cultural e do consumo. Diante do universo pautado pela indústria cultural, o corpo belo tem sido um dos motores do momento ao consumo, compactuando com a mercadorização do corpo e com uma formação indigna e danificada do homem, em que este se torna objeto e se coisifica. Assim, faz-se necessário entender e resgatar elementos crítico-formativos do belo, relacionado ao corpo, entendendo este enquanto possibilidade de existência do sujeito e de uma contradição aos pressupostos advogados pela indústria cultural. A violência com que a indústria cultural manipula a individualidade humana deve se configurar em uma das questões primordiais para o entendimento das relações que são estabelecidas homem-homem
e homem-natureza. Assim, segundo Adorno, na indústria o indivíduo é ilusório, não apenas por causa da padronização do modo de produção. Ele só é tolerado na medida em que sua identidade com o universal está fora de questão. Desse modo, a reprodução mecânica do belo torna-se mito, pois é idolatrada e padronizada. Theodor Adorno concorda com Kant quando ele fala que uma das qualificações do nosso juízo sobre algo belo é o fato que percebemos na forma do objeto uma finalidade, sem que possamos determinar conceitualmente qual é o fim específico subjacente a ela. Segundo Adorno, o belo é o que aparece como algo a mais do que o que existe literalmente no seu lugar. Sem receptividade, não existiria tal expressão objetiva, mas ela não se reduz ao sujeito. O belo natural aponta para o primado do objeto, na experiência artística subjetiva. Ele é percebido ao mesmo tempo como algo de compulsivamente obrigatório e como um incompreensível, que espera interrogativamente a sua resolução. Poucas coisas se transferiram tão perfeitamente do belo natural para as obras de arte como este duplo caráter. Sob esse aspecto, a arte é, em vez de imitação da natureza, uma imitação do belo natural. Por isso, o filósofo é meio que a favor da arte pela arte. O que a arte imita não é a natureza, mas sim seu belo natural, e com o desenvolvimento das forças produtivas. O belo natural foi gradativamente sendo substituído pelo belo artístico. O belo natural, segundo Adorno, relembra um estado de não dominação, aquilo que ainda não foi submetido às regras da sociedade administrada. Logo, para Theodor Adorno, o belo é algo sublime. Gabi, o senso de Adorno tem o poder de esclarecimento, de compreensão da realidade, por isso ele se tornou um filósofo atemporal. Ele alcançou em seus escritos a rara qualidade de considerar a razão uma força crítica, procurando mostrar os vários aspectos do real, conduzindo o leitor a um novo patamar de análise e, portanto, de consciência. Vamos agora com comentários e opiniões de um famoso filósofo renomado, Friedrich Nietzsche. O conceito é criado pelo homem, que vê em tudo o seu reflexo, ou as coisas que se espelham a si, como o belo. Chama-se vaidade da espécie. Toda sua forma de acariciamento, ou toda sua forma de satisfação, ou simplesmente tudo que lhe agrada, é belo, transformando-se em uma mera expressão limitada, sem que seja um conceito. Só o que é feio é o que debilita ou aflige o ser humano, o que causa uma certa energia nostálgica, ou simplesmente o ódio, que causa o sentimento desfavorido, que é um dos mais profundos instintos da espécie humana. O belo não é nada mais que um embelezamento, uma meditação profunda. E para que haja esse embelezamento estético, terá que haver o elevo, que nada mais que é um dos instintos do ser humano, como, por exemplo, o inebriamento sexual, o que causa êxtase, o que nos leva a idealizar. Durante o intervalo, recebemos um e-mail de um dos nossos telespectadores. E como o conteúdo fala exatamente mais ou menos o que estamos tratando nas matérias de hoje, iremos ler. Aqui vai. Aderindo à visão contemporânea de arte, podemos dizer que o belo não seria possível sem a relação sujeito-objeto, pois, sem o sujeito, o objeto torna-se insignificante, e sem o objeto, o sujeito perde a sua relação com o mundo. Este se insere através da arte, desenvolvida pela sensibilidade. O conceito de belo é humanizado pelas experiências subjetivas de cada indivíduo, o que nos remete a uma verdade relativa. A beleza está nos olhos de quem vê. Sabendo que um homem é um ser ímpar, seus prazeres tornam-se individuais. Portanto, a opinião sobre o belo diverge, mas pode ser compreendida pelos alheios daquela visão. O conceito de belo é a condensação de todos os conceitos, propostos pelo filósofo contemporâneo Michael Dufresne. Primeiro, o belo solicita a sensibilidade para arrebatá-la. O sentido que ele propõe não pode ser justificado nem por uma verificação lógica, nem prática. É suficiente que ele seja experimentado como presente e urgente pelo sentimento, diz o filósofo. Agradecemos a nossa telespectadora Jéssica Relaro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Les yeux qui font baisser les miens.
sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. É como disse Teodoro Adorno, a arte necessita da filosofia para interpretá-la, para dizer algo que não pode ser somente dito, algo que não pode ser expresso através de simples palavras, e sim somente pela arte. E o Jornal Ontem fica por aqui. Outras notícias locais no DFTV e logo mais, às 8h15, no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã. Tchau. Boa tarde.